Shalom, amados. Vamos dar início a mais uma manifestação de celebração ao nosso Deus, para nos alegrarmos no Senhor, naquilo que Ele tem feito, tem revelado, tem trazido para as nossas vidas. E nós estamos crendo, amados, que cada vez mais nós mergulharemos nas águas profundas do Senhor, e isso nos trará alegria, isso nos trará paz, e o reino de Deus, através da sua justiça, estará se manifestando cada vez mais em nós. Amém? Se reúna aí, pega a tua Santa Ceia, se prepare, vamos falar um pouquinho de Deus, vamos celebrar ao Senhor, nos alegrarmos na presença dEle, porque verdadeiramente Ele tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada uma das vidas, ó Deus, que irão assistir esse vídeo, ó Rei da Glória, e compartilharem, ó Deus, de uma Santa Ceia abençoada, de uma palavra que vem de Ti, meu Pai, para que o nosso coração se firme cada vez mais no Senhor, e que haja esperança em nós, ó Pai querido, para tudo quanto nos cerca, Senhor. Ajuda-nos a entendermos cada vez mais que somos seres celestiais. A terra, Pai querido, é um lugar de passagem. Somos peregrinos e forasteiros nesse lugar. A nossa verdadeira habitação é o céu, e é de lá que vem o nosso socorro, papai. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isso, caminharmos com confiança na tua palavra viva, o verbo vivo, que se fez carne, habitou entre nós, veio morar dentro de nós e está verdadeiramente lá no céu, na expectativa de vir nos buscar. Nós queremos, Senhor, a tua vida. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, santo é o Senhor. Amém, amados? Então, hoje, a palavra que nós queremos trazer é João, capítulo 1, versículo 1, no qual fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho diferente daquilo que às vezes estejamos mais assim acostumados a ouvir. E como seria isso? Seria assim, amados, eu quero, em nome de Jesus, que a nossa vida comece cada vez mais a desfrutar da paternidade de Deus. Eu creio que Deus tem me chamado para auxiliar nisso, para que os espíritos de religiosidade também saiam das nossas vidas, e nós venhamos a entender que o Senhor, Ele tem nos chamado para vivermos em lugares altos, junto à sua presença. Então, amados, o que eu verdadeiramente entendi no dia que eu estava orando, o Senhor falou comigo a respeito de que o princípio da nossa própria vida, nós temos, na verdade, uma semente chamada pecaminosidade, iniquidade, transgressão. Nós somos vindos de uma fonte de pecaminosidade. Então, o princípio da nossa vida, como seres que existem nessa terra, ele foi feito em Adão. E em Adão, na sua descendência, ele só consegue produzir homens pecadores. E aí Deus falou comigo, ele falou assim, ó, no princípio era o verbo. Então, quando você e eu aceitamos Jesus e nos achegamos a Ele, Deus está falando, no princípio era a minha palavra, era o meu decreto sobre você, era o meu convite sobre você, venha e saia dessa natureza adâmica e entre na minha natureza, a natureza do verbo vivo. E quem é esse verbo vivo? É Jesus Cristo, a palavra viva. Aquele que esteve morto, mas ressurgiu, ressuscitou. Então, o Senhor está falando, no princípio, quando você nasceu de novo para o reino da eternidade, para o reino de Deus, veio uma palavra dentro de você. E essa palavra é uma pessoa. Assim como a palavra de Deus encarnou em Maria, quando ela falou, faça-se conforme a tua vontade, conforme o anjo trouxe aquela palavra, Maria, você vai carregar dentro de você o ente santo. Então, ela falou, então faça-se conforme a tua vontade. O som da voz de Deus, uma palavra, que é o Cristo vivo, entrou dentro de Maria e gestou a pessoa bendita de Jesus. E agora, pela fé, nós podemos nos multiplicar na mesma manifestação de Maria. Estamos gerando, permitindo que o Senhor gere dentro de nós Jesus, amados. Pela palavra, não mais de acordo com Jesus físico agora, não, mas um Jesus espiritual que veio, morreu, não, antes, o Jesus físico veio, morreu, ressuscitou e nos deu acesso a ele, deu o nome dele para que ele pudesse habitar depois dentro de nós. Então é pela fé. O Espírito recebe, o nosso Espírito recebe o Espírito de Cristo dentro do nosso coração. E dentro do nosso coração, o que aconteceu? Quando nós falamos, eu aceito Jesus, esse nome se manifestou dentro de nós e nós fomos chamados filhos de Deus. Mas agora, o que é que eu quero trazer para ajudar a destruir aqueles pilares da religião, da orfandade,
para destruir aqueles pilares que vêm contra as nossas vidas e não nos dão poder para vivermos uma vida vitoriosa em Deus. O que nós queremos trazer? Nós queremos trazer o seguinte: aqueles que começaram pelo verbo vivo, pela palavra de Deus, no princípio era o verbo, precisamos entender que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e ele continua sendo Deus e ele continua estando com Deus dentro de nós. E essa realidade espiritual aceita pela fé, não por um raciocínio lógico, não por uma sensação, estou sentindo Deus. Não, é pela fé. Você pode até, o seu raciocínio ser convencido, que aí vai haver uma mudança na sua mentalidade, será uma mentalidade espiritual, renovada pela palavra de Deus, e o seu corpo físico pode também sentir a presença de Deus, mas esse não é o primeiro objetivo do Pai. O primeiro objetivo do Pai é te fazer entender, renovar verdadeiramente a sua mente e falar: dentro de você habita um ente santo. É a minha palavra viva. Então, nós precisamos começar a entender que esse verbo, essa palavra viva, ela quer continuar falando dentro de nós. É por isso que Paulo fala: olha, se você nasceu do Espírito, ande também no Espírito. Que Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito da palavra viva. Então, conforme você vai caminhando, ele tem algo a dizer a respeito do seu caminho. Na verdade, o Cristo vivo quer ser o teu caminho, o meu caminho. Então, ele vai começar a falar: olha, isso não é bom. Olha, isso é melhor você deixar de lado. Olha, esse caminho, essa proposta, eu tenho para você. Olha, essa identidade, eu tenho para você. Olha, você tem a manifestação do Cristo vivo dentro de você. Então, isso não liga mais com a sua nova personalidade. Por quê? Porque o Espírito que veio pela palavra, o Espírito de Cristo que veio pela palavra e formou Cristo em nós, ele quer desenvolver Cristo em nós até o dia em que o Pai virá nos buscar. Então, amados, nós precisamos entender que não dá para nós sermos cristãos, sermos filhos de Deus, andarmos como pequenos cristos nessa terra e nos manifestarmos como filho de Adão, com as mesmas características, com o mesmo tipo de alma, com o mesmo tipo de pensamento, sentimento, vontade, decisões. Não mais liga, não dá mais liga isso, porque nós estamos falando de duas fontes diferentes. Uma fonte que nos leva ao pecado e ao inferno, à morte, e outra fonte que nos leva à santidade, ao céu e à vida eterna, vida com abundância. Então, nós precisamos decidir qual fonte nós vamos dar lugar, porque uma verdadeiramente já foi tampada. O corpo do pecado já foi tirado de dentro de nós. Então, agora, a nossa decisão é manter esse corpo do pecado verdadeiramente debaixo daquelas águas, as quais, no batismo, nós fomos imersos e morremos para esse mundo, para as concupiscências da carne, para a soberba da vida, para a concupiscência dos olhos. Nós precisamos decidir e começar a caminhar de acordo com a nova fonte que tem dentro de nós, de acordo com a palavra viva que está se renovando dentro de nós, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem de propósito para dentro de nós. Veja bem, a origem dessa palavra, ela é o céu. Então, quando ela falar dentro de nós, ela vai falar de coisas celestiais. E por que tantas vezes andamos confusos, andando de um lado para o outro? Porque estamos querendo entender as coisas celestiais, as coisas espirituais, as coisas de Deus, com a nossa própria mentalidade, que ainda não foi renovada. E aí, amados, não haverá como, porque nós vamos olhar para aquilo, nós vamos achar aquilo esquisito, nós vamos achar aquilo loucura, nós vamos achar que existe uma manifestação que não nos garante. E por que nós não nos sentimos seguros tantas e tantas vezes de caminhar naquela voz que está falando dentro de nós e que é celestial? É porque justamente essa voz nos leva para algo onde o vento está soprando e ele sopra para onde quer. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E essa insegurança pega a nossa alma que não foi conquistada ainda, ela chacoalha. Vai falar: mas eu vou fazer isso? E ela vai trazendo o medo e a incredulidade. Mas Deus está falando: olha, filha, olha, filho, a minha voz criou os mundos e eu os sustento. A minha voz pôs ordem ao caos que estava a terra. Então, eu tenho e eu continuo tendo poder, porque eu sou Deus, eu estava com Deus, eu sou o verbo vivo, eu posso colocar a sua vida para funcionar. Só que normalmente a sua mente não vai bater com aquilo que eu estou fazendo, então é necessário que você deixe todo o teu raciocínio, seu sistema de lógica para trás e comece a se encher do meu espírito. Comece a se encher da minha palavra. A fé vem pelo
Ouvir. Então a palavra sopra, 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 sopra. Aí a tua fé vai aumentando e você vai percebendo. É possível. É impossível, mas é possível. Olha, Senhor, é muito difícil, mas vai dar. Senhor, eu estou vendo o resultado. Amados, não tem coisa mais maravilhosa do que nós vermos impossíveis se tornando realidade diante dos nossos olhos. Nós nos alegramos tanto, porque às vezes você olha uma ferida sua e você fala assim, não, isso aqui é impossível de ser sarado. E de repente você vai a esse Deus que fala, essa voz, o Cristo vivo, a voz do Deus Todo-Poderoso. Você vai até ele, você pega e entrega aquela ferida e fala, Senhor, eu quero ser livre. Não importa a minha razão, não importa se eu tenho razão, se eu não tenho razão, eu quero abrir mão da minha razão. Eu quero simplesmente ser livre para te adorar sem temor. O Senhor faz algo aqui dentro de mim? E você se humilha aqui, falando para ele que sozinho eu não vou poder, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor vier, de repente, amados, vem algo da parte de Deus, vem uma voz e silencia aquela dor. Vem a manifestação do verbo vivo e ele fala algo mais alto do que o som das trevas que está querendo massacrar a nossa alma, segurar a nossa alma naquele lugar de morte. E isso, amados, eu não estou falando para emoções profanas dentro do nosso coração. Isso eu estou falando para todas as circunstâncias que nos são contrárias. Porque a voz do Espírito Santo de Deus dentro de nós, Cristo vivo dentro de nós, quando ele vem e nós permitimos que ele se manifeste, ele faz coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Nada que subiu ao coração do homem. Isso pode ser comparado daquilo que Deus vai entregar para aqueles que o amam. Então, nossa parte, amados, é amarmos a palavra viva. É amarmos o Cristo vivo. E o que é amar? Amar, amados, é obedecer. O que é amar? Amar é irmos para a cruz. Amar é permitir que essa palavra ganhe vida dentro de nós. Porque houve um dia na nossa vida que essa palavra veio e colocou vida no nosso coração. Agora ela quer encher o nosso coração de vida. E conforme nós vamos permitindo isso, ela vai verdadeiramente tomando. É como uma casa, amados. Você às vezes entra numa casa, você entra na sala. Daqui a pouco alguém te chama para o quarto. Daqui a pouco te chama para outro cômodo, outro cômodo. E conforme nós vamos chamando a palavra viva, ela vai entrando em todos os cômodos do nosso coração, do nosso espírito, e vai limpando a nossa alma e colocando o nosso corpo para funcionar organizadamente, cheio da vida e da vitalidade do nosso Deus. Então, hoje, o meu convite é que você e eu, cada vez mais, entendamos que no princípio era o verbo, no princípio do nosso nascimento para Deus era uma palavra. E essa palavra continua reivindicando a força e o poder que ela tem para manifestar a sua glória dentro de nós. Nós temos que decidir a que voz nós vamos ouvir, que palavra nós vamos dar crédito. Existem tantas palavras que estão trazendo distorção da palavra de Deus. Existem tanta voz que está trazendo distração da palavra de Deus. Existe tanta confusão que queremos que o adversário lança contra a palavra de Deus. Existe tanta acusação que vem contra nós para deturpar a palavra de Deus. O adversário, amados, ele quer nos tirar do propósito eterno de Deus, porque o propósito eterno de Deus está linkado à palavra de Deus, que ele vai falar na pessoalidade tua e minha. Deus não vai pegar o plano do B e dar para o A, e não vai pegar o plano do A e dar para o B. Então, às vezes, nós entramos por um caminho, então Deus falou aquilo com ela, vai falar comigo também. Não, querido, Deus ele vai falar, o princípio será o mesmo, mas a aplicação do princípio será sobre a sua circunstância e a sua vida. E você precisa gastar tempo com Deus e receber uma palavra, guardar essa palavra e começar a caminhar em cima da palavra, porque verdadeiramente ela vai fazer um caminho para você. Lembra quando Pedro estava ali olhando todas as coisas, é um fantasma, Jesus falou para ele, não tem mais, sou eu. Pedro falou, se és tu, fazes eu vir aí, ter contigo, no meio do mar. Pedro teve essa ousadia, ele deu crédito a uma palavra. O que Jesus falou para ele? Vem. Essa palavra se transformou num caminho seguro para ele andar.
E é isso que o Pai está querendo de mim e de você. No meio da tempestade, no meio das coisas difíceis, deixa eu te dar uma palavra, porque você já vive pela palavra. Agora anda na palavra, anda no poder da palavra, anda na revelação da palavra, anda na instituição maravilhosa que essa palavra tem para você. Ela quer ser instituída dentro de você como verdadeiramente, não como uma lei fria, não, mas como uma palavra revelada. A letra mata, o Espírito vivifica, mas como uma palavra revelada que Deus tem para nós, e nós vamos nos movimentando, e a vida de Deus vai entrando dentro de nós, e a transformação acontece. Você deixa de ser triste, você deixa de ser depressivo, você deixa de ser pobre, aquela pessoa pobre de emoções por dentro. Você começa a sair de síndromes, de pânico, de ansiedade. Você só começa a sair dos lugares, amados, como o pessoal fala, de toque. Nós começamos a sair de coisas as quais estávamos aprisionados há tanto tempo, comportamentos que vieram na nossa família de geração em geração, chegando até a nossa casa, chegando até a nossa vida, e nós ficamos boquiabertos. Meu Deus, como isso chegou a mim? Chegou daqueles que eram os teus antepassados. A genética deles passou para cada um de nós, e eu não falo uma genética apenas de corpo físico, estou falando uma genética comportamental e uma genética espiritual, que nos molda e faz com que aquele padrão se estabeleça na nossa vida, e aquilo seja por um sinal no nosso meio. Eu estou falando da palavra viva agora, amados, entrando no nosso coração, fala: a tua descendência é estragada, a tua descendência é pecaminosa. Eu estou colocando agora dentro de você uma nova descendência. A minha semente é celestial, a minha semente é santa, a minha semente é poderosa, a minha semente é bendita, e tudo que essa semente é, o meu Cristo vivo que nasceu dentro de você, ele vai fazer por você. Agora ouça e caminhe no poder dessa palavra que nasceu dentro de você. Deixa ela continuar falando, não abafe. O Senhor fala: não despreze as profecias. Eu não estou falando de dom espiritual agora, mas eu estou falando daquela palavra que Deus falou: sem profecia o meu povo se corrompe. É dessa, eu estou falando do espírito da profecia, que é acompanhado, linkado no testemunho de Jesus Cristo dentro do teu coração, do testemunho da palavra viva dentro do teu coração. Porque nos perdemos, amado? Porque nos perdemos de Jesus, que é a palavra viva. Porque nos corrompemos, porque nos perdemos da profecia, que é o espírito da profecia, que é linkado ao testemunho de Jesus, que ele dá dentro de você e de mim. Então o Senhor está chamando um povo que entenda, reconheça e busque conhecer aquilo que diz: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Nós entendermos isso: sem o Senhor eu nada posso fazer. Me dá a tua palavra. Decisões pequenas, decisões grandes. Ah, irmão, mas que coisa chata, eu vou ter que buscar a Deus dessa maneira para uma coisinha pequena. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do Cristo vivo tomar tanto espaço dentro do teu coração, que tudo que nós pensarmos e fizermos será pautado nele. Nós ficarmos tão cheios dele que nós não vamos precisar falar: ah, Senhor, e agora que eu vou fazer tal coisa? Não, a mentalidade de Cristo entrou de uma maneira tão poderosa dentro da nossa mentalidade, amados, que nós vamos simplesmente transbordar, e nós saberemos o que decidir, nós saberemos o que falar, saberemos o que pregar, saberemos como impor as mãos, saberemos manifestar a glória de Deus, porque Cristo está vivo dentro de nós, ele está operando, está alcançando mais lugares, ele está crescendo e nós estamos diminuindo. Mas ficamos com a nossa essência. Ele não vai arrancar a tua personalidade para colocar algo imposto, não. Ele vai trabalhando na nossa personalidade original. Ele mantém aquela personalidade iníqua, morta, mas ele vai valorizar o que ele planejou em nós, para nós, quando nós estávamos lá com ele no céu. É isso que Deus vai fazer por nós. Nosso espírito entrou nessa terra, amados, de uma determinada maneira. Ele entrou de maneira iníqua na terra. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. E não apenas num ato pecaminoso. Não é só isso que Davi está falando. Ele está falando de recebermos uma semente de iniquidade, e que nos fazia filhos de Adão. Mas o Pai está falando: dentro dessa iniquidade que você recebeu, eu coloco a minha semente, e eu te faço agora filho de Deus. Porque você creu no meu Filho amado Jesus Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Receberam quem? Receberam Jesus. Então o Senhor está te chamando hoje: celebre a tua nova vida e comece a gastar tempo com Deus, para que Ele te tome, para que a natureza dele comece a te preencher. E você comece a perceber que andar nos caminhos dele te fará feliz, te fará pleno, te fará completo.
Conforme você vai andando nos caminhos do Senhor, você percebe que a tua alma às vezes está presa lá num lugar e você fala, alma, pode voltar aqui. Agora você vai passar pelo sangue de Jesus e você vai devolver aquela alegria que eu tinha de viver antes. Porque às vezes, amados, aconteceu algo na tua vida que fragmentou a sua alma ficou um monte de pedaços e o adversário tem mantido aquela alma num lugar escuro. Mas a luz do Senhor, ela vai se desenvolvendo e daqui a pouco chega naquele lugar onde a alma nossa, naquele pedacinho, estava em trevas e ele fala, eu quero te iluminar. A palavra de Deus diz que as trevas não prevalecem contra a luz, mas a luz prevalece contra as trevas. E aí o Senhor entra e traz aquela luz, aquela maravilha dele dentro daquilo que a nossa alma estava presa, cativa. E aí ele fala, alma, vem aqui pedacinho, saia para fora. Pedaço de pânico, pedaço de tristeza, pedaço de depressão, pedaço de angústia, pedaço de dor. Venha para fora, eu sou a luz, estou te chamando para fora. Venha fazer parte dessa pessoa maravilhosa que eu estou criando, gerando, gestando, trabalhando, edificando. E assim nós vamos nos tornando plenos, completos, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, porque esta é a proposta do Pai para nós. Então, queridos, hoje é um dia de nós nos apresentarmos na presença de Deus e falar, sim, verbo vivo, no princípio era o Senhor estava com Deus e o Senhor é Deus, então eu quero que o Senhor complete essa boa obra cada vez mais, pode entrar em todos os cômodos da minha casa, eu quero uma faxina, eu quero uma limpeza, eu quero conhecer melhor o Senhor e eu quero me manter limpa na tua presença e me manter cheia de alegria, porque é isso que o Senhor me promete. Quero me manter segura. A palavra de Deus lá em Pedro fala, depois de ter sofrido um pouco, vocês mesmos perceberão que o Senhor estará firmando, confirmando, fortalecendo, Ele estará nos edificando, amados. E o tempo do sofrimento, nós vamos olhar e falar, nasceu o Cristo vivo, e Ele está maduro, aleluia! Ele está maduro dentro de nós. Sabe quando isso acontece? Quando a paternidade de Deus alcança um lugar de destaque no nosso coração. Nós entendemos verdadeiramente que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nada nos falta. Se o Pai começa a exercer o seu senhorio, vai bater lá no Salmo 23, o Senhor me gerencia, o Senhor me domina, não tenho falta de nada. É isso que Deus quer fazer conosco. E aquelas coisas que nos faziam vazios, ai, hoje eu preciso ir no shopping comprar, porque senão eu vou ficar triste. Ai, hoje eu preciso beber, porque senão eu vou ficar na deprê. Ai, hoje eu preciso arrumar uma moça para fazer isso e aquilo outro com ela, tudo coisa perversa, porque senão parece que está faltando um pedaço dentro de mim. Ai, eu preciso sair na rua e chamar a atenção de todo mundo, debaixo do espírito de sedução, porque senão eu não fico completa. Ah, não, eu preciso aparecer na igreja, eu preciso cantar no louvor, eu preciso ser pastor, eu preciso ter um microfone na mão, porque senão eu não me sinto completo. Aí o Espírito Santo fala para nós assim, gentilmente, porque Ele é Deus, a não ser que o nosso coração fique obstinado, não é? Aí Ele sobe um pouquinho o tom da voz, porque é para o nosso bem, não é? Mas, se nós tivermos um coração que Ele consegue ensinar, Ele vai falar, não, filha, não vai por aí não, não, filha, não vai por aí não. Eu quero ser a tua plenitude, eu vou te saciar. Eu vou te saciar com a minha presença. Você não vai precisar mais de nada. Você não vai precisar levantar nenhum ídolo no teu coração para preencher o teu coração. Eu vou destruir todos. Vem aqui comigo. Amados, e passo a passo, Ele vai nos ensinando a deixarmos tudo aquilo que não nos preenche mais. Por isso eu estou te fazendo um convite hoje. Deixa a palavra viva crescer. Ela já entrou dentro de você. Deixa o Senhor tirar a religiosidade do teu coração, da tua mente. Porque às vezes, amados, é como Gálatas diz, nós começamos no espírito, mas queremos terminar na carne, na força do nosso braço. Ah, então eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e nos esforçamos. E não vai acontecer nada, porque é tudo produzido na alma, tudo produzido na carne. E ele mesmo, o próprio Senhor, se nos opõe, porque Ele sabe que se der certo, nós vamos ficar aprisionados para sempre naquilo. Então, amados, em nome de Jesus, comece a clamar a Deus hoje. Senhor, eu quero sair da religiosidade que faz que eu ando na força do meu braço. Se eu vivo por Ti, eu vou ter vida eterna por Ti. Eu quero ter uma vida na terra, em Ti, através de Ti, pelo poder do Espírito do Cristo vivo. Ele ressuscitou, Ele está ressurreto dentro de mim. Então, não tem mais o meu caminho, não tem mais a minha escolha, não tem mais o meu plano. Agora tudo te pertence, o Senhor me comprou.
Então, eu estou aqui diante de ti para, com humildade de coração, receber os teus planos, teus projetos, teus caminhos, teus propósitos, e eu quero ser maleável nas tuas mãos. Amém? Vamos celebrar esse Deus, amados. A palavra de Deus em Romanos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando a vontade de Deus se torna desagradável? Quando a nossa vontade carnal quer sobrepujar a vontade de Deus. Amém? Quando Deus fala, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, amados, isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, porque justamente haverá um embate. A carne vai puxar para um lado e o espírito vai puxar para o outro. Ambos militam entre si. Ambos guerreiam entre si. Mas nós, por sermos cidadãos celestiais, nós teremos que decidir. Eu vou andar no espírito. E eu não vou satisfazer a concupiscência da minha carne. Não vou, não vou. Porque o meu Deus vai me dar uma alegria sobrenatural por eu ter obedecido a Ele. E será assim. Amém? Deixa o Senhor mudar o brilho dos teus olhos. Porque conforme recebemos a luz do Senhor, como diz lá em Números 26, 24, né? Número 6, 24, vai falar que a luz do Senhor ela reflita sobre você, ela resplandeça sobre você. E conforme ela vai resplandecendo, a sabedoria de Deus começa a formosear o nosso rosto. E o brilho do nosso rosto muda, porque resplandeceu a glória do Senhor em nós. Às vezes as pessoas falam, você está com um semblante tão triste, você está tão abatido. O que você tem? É a ausência do brilho do Senhor. Às vezes você está em luta, Deus te entende. Mas não nos permitamos ser julgados por palavra de acusação, de condenação. Mas que entendamos, amados, que tem um lugar mais alto para nós andarmos. Esse lugar se chama Palavra Viva, Verbo de Deus, Cristo vivo, a palavra falada, a voz das muitas águas, o som de Deus a nosso favor. Amém? Vamos tomar Santa Ceia agora com alegria na presença de Deus. E você pode pegar o seu pão e o seu vinho e você pode falar isso para Deus. Deus, tem lugares que eu percebo que ainda há trevas dentro de mim, na tua alma. O Senhor fala, Davi falando, lança luz sobre as minhas trevas. Então, amados, Deus entrou no nosso espírito. Nós somos regenerados, agora nossa alma precisa ser conquistada. E há lugares de conquista da tua e da minha alma que, infelizmente, ainda estão sem a luz do Deus vivo. Então, você pode falar para ele, Senhor, onde está faltando a tua luz? Traz sobre mim e meu pensamento será mudado. Minha memória, quantas pessoas com memórias tão tristes, tão amargas, tão duras, tão sofridas. Mas Deus está falando, se você entregar na minha mão, o meu amor vai te curar. Amém? O Senhor não se escandaliza com o teu passado, nem com o meu passado. Ele venceu o nosso passado na cruz do Calvário para nos dar vida e esperança. Amém? Então entre na presença dele com o teu propósito de vida nova. O Senhor já entrou em mim, eu vou vencer toda a religiosidade que me mantém numa caixa de sapatos, dizendo, faça isso, faça aquilo outro, quando na verdade eu quero fazer tudo isso. Mas o nosso Deus vai ensinar a mortificar a nossa carne de uma maneira tremenda, sobrenatural. E nós vamos ver a força do seu braço. E nós, depois de vencermos essas coisas, dia após dia, vamos falando, não, verdadeiramente, eu sou filho de Deus. Ele está trabalhando comigo. Ele está trabalhando a meu favor. E eu terei dias maravilhosos na presença do meu Deus. Amém? Vamos cear em nome de Jesus. Papai, estamos aqui, Senhor, como teus filhos, tuas filhas. E queremos, ó Deus, nos alegrar na tua mesa, Senhor. Sabemos, ó Rei da Glória, que há coisas para tu tirares de dentro de nós, coisas da infância, coisas do nascimento, coisas da gestação, coisas, ó Rei da Glória, até imputadas inconscientemente pelas gerações passadas, ó Pai. Coisa, ó Pai querido, que às vezes recebemos agora, Senhor, mortes que recebemos, ó Deus, às vezes faz um minuto, e às vezes faz 4 dias, e às vezes faz faz muito tempo. Mas o Senhor está nos chamando para bebermos do corpo, do sangue, para tomarmos a vida de Deus, que é o cálice, e para comermos desse corpo, ó Rei da Glória, que nos traz unidade novamente com aqueles que estão ao nosso redor. Vem, Senhor, e manifesta em nós a tua glória. Põe a tua glória dentro de nós e comece a fazê-la crescer maravilhosamente, porque precisamos de ti. Sem ti, nada podemos fazer, papai. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse momento de comunhão contigo, mais e mais, papai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cear.
Aleluia, papai. Graças nós te damos pelo teu grande amor. Aleluia. Está cantando aqui no meu espírito. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos traz a paz. Em tuas mãos está todo o vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e o teu poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém, querido? Amém, amada? Fique com essa palavra. Deixa o Espírito Santo te alegrar. Ah, irmã, mas tenho tanto pecado. Para isso se manifestou Jesus. Ah, irmã, mas eu tenho tanto cativeiro. Para isso se manifestou Jesus. Ah, irmã, parece que minha vida não vai dar certo em nada. Para isso se manifestou Jesus. Ele já pôs o Espírito Santo dentro de você. Isso é o Espírito de Deus, que é o Criador e o soberano de todas as coisas. Está dentro de você, porque haveremos de perder. Se ele está dentro de mim, porque haveremos de perder uma só batalha. Não perderemos. Confie nele, vá até ele, gaste tempo com ele. Comece a falar, Espírito de vida, manifesta dentro de mim. Amor de Deus que está dentro do meu coração, manifesta-te dentro de mim. E você vai ver como as coisas irão mudar. E você será feliz, você será pleno, você será completa. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus até na quarta. Para a glória de Deus, nosso Pai. Celebra o Senhor. Tenha um bom dia de descanso na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.